Quem chega para nossa conversa neste Nova Manhã Brasília de sexta-feira é o Elton Cardoso. O Elton é assessor técnico da unidade do Parque da Cidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre a atual situação do Bosque dos Pinheiros, tão conhecido, tão amado lá no Parque da Cidade. Elton, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bem-vindo. Bem-vindo também ao nosso encontro. Bosque dos Pinheiros é um bosque muito requisitado, né, no Parque da Cidade, né? E, infelizmente, a gente está tendo um problema muito grande com a idade deles, que hoje eles têm mais de 44 anos, né, e o tempo de vida médio deles é em torno de 25 anos. Tivemos um acidente no dia 8 de maio, no Dia das Mães, onde vitimou uma senhora e um adolescente, né? Caiu em agosto um novo galho que mais parecia uma árvore de tão grosso que era, né? Em cima de 3 carros. E em decorrência desses eventos, a gente teve que interditar para pedestre e para carros o estacionamento 4, né? E o bosque inteiro para os pedestres. Esse acidente ao qual o Elton se refere, para o nosso ouvinte se situar, caso não esteja se lembrando, foi justamente aquele emblemático, não é? Que aconteceu em maio, quando era Dia das Mães, havia muita gente ali, como sempre costuma ser, embaixo dos pinheiros, fazendo piquenique, fazendo churrasco. A gente costuma ver muitas festas também de aniversário, de mêsversário, de neném, acontecendo por lá. E aí, no mês de maio, então, houve essa senhora que acabou ficando ferida e esse adolescente de 15 anos que acabou ferido gravemente, não é, por um pinheiro aí de 20 metros de altura. Esse jovem ficou na UTI por muito tempo, agora ele teve alta médica, está em casa, mas ele perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Essa informação, inclusive, é da própria família dele. E aí, desde o mês de setembro, o acesso dos carros está restrito lá no estacionamento 4 do parque, e a orientação é que os pedestres também evitem o espaço. E aí, Elton, a gente já teve aqui no Nova Manhã Brasília uma entrevista com o Carlos Buglé, que é justamente o administrador do Parque da Cidade. E assim que esse acidente aconteceu, ou pouco tempo depois, ele me disse que a ideia seria criar um grupo de trabalho que pudesse, inclusive, avaliar a troca completa desses pinheiros do Parque da Cidade por outras árvores, por exemplo, árvores nativas do Cerrado. Há quantas anda esse grupo, Elton? Ele já foi criado? Você já tem algum tipo de parecer ou algum tipo de ideia do que vai ser feito por lá para que essa liberação possa acontecer de forma segura? Ariane, existe uma parceria da Nova Cap com a Secretaria de Esporte, juntamente com a nossa unidade, que é a gestora direta do espaço, né? E essa parceria, a gente já fez uma reunião, exatamente para delimitar como que seria feita a constituição desse grupo de trabalho, correto? E também como deveria ser feita essa substituição do Bosque dos Pinheiros por outra espécie de espécie arbórea, né? Mas ainda não foi definido não foi batido o martelo como será feita essa substituição. O grupo de trabalho ele ainda vai se encontrar por mais 2 ocasiões para poder determinar quem irá compor de fato, de forma oficial, esse grupo, né? E a intenção é que seja feita uma substituição arbórea por espécies do cerrado, tá? Não colocar mais árvores de grande porte. Tá, a gente não consegue, então, nesse momento, dar algum tipo de previsão ou desenhar um cenário para dizer quando que esse espaço ali, o estacionamento 4, vai ser de fato liberado. Por enquanto, não dá para ter essa previsão. Ariane, infelizmente, nesse momento não há como, porque o ideal seria retirar todo o Bosque dos Pinheiros de uma vez só. Só que existe um entendimento de que isso, além de ser muito agressivo, vamos colocar, a retirada de uma vez só de todo o bosque, né? A gente
precisa pensar de forma preventiva, no sentido de qual espécie arbórea será a mais indicada para o local, né? Vamos fazer em fases, fazer primeiro uma fase, segunda fase, terceira fase, né? Quanto tempo vai demorar essa extração, essa substituição, né? Inicialmente, a gente, o Raimundo Silva, lá do DPJ da Nova Cap, falou que demoraria em torno de 3 a 4 anos, se for feito de uma forma coordenada e esperando um reflorestamento para poder não ficar defasada a área, né? Mas a necessidade de extração dos pinheiros ela é muito, muito forte. Por quê? Porque as árvores estão caindo, né? A gente tem que evitar ao máximo qualquer tipo de danos às pessoas que estão frequentando o parque da cidade, tá? O que a gente tem feito, a gente apresentou um processo na semana passada, pedindo para fazer uma poda de 30, uma faixa de 30 a 40 metros do estacionamento 4, né? E das pistas de Cooper e de ciclismo. Por quê? Porque se alguma árvore cair, não atinge quem está no estacionamento e não atinge quem está passando na pista de Cooper e de ciclismo, né? É uma forma paliativa de estar resolvendo, pelo menos momentaneamente, o acesso ao estacionamento 4 e as pessoas que usam a pista de Cooper e a pista de ciclismo, né? Agora, a permanência dentro do Bosque dos Pinheiros está terminantemente proibida. Não pode tirar foto para casamento, não pode tirar foto com família, não pode ir para churrasqueira, porque a queda de algum pinheiro é incerta. A gente não sabe qual o momento que isso vai acontecer. Agora são 8h15. A gente está conversando com o Elton Cardoso, que é assessor técnico lá do Parque da Cidade. Está falando justamente sobre a situação atual do Bosque dos Pinheiros, que a gente lembra, né, especialmente quem costuma frequentar, passar pelo Parque da Cidade, está interditado para carros e para pedestres, e agora essa interdição ganha ainda mais força porque a gente está no período de chuvas. Elton, para os pedestres, ou melhor dizendo, para os veículos, a gente sabe, né, que existe toda aquela barreira ali física mesmo, colocada pelo Detran. Volta e meia tem uma viatura também parada por lá para checar se de fato a barreira está mantida, se nenhum veículo tentou ultrapassar aquela área, apesar de ser uma barreira justamente para a segurança do próprio veículo. A gente sabe que muitas vezes esse processo educativo é mais difícil do que se pensa. Agora, para o acesso de pedestres, eu confesso que eu costumo passar naquela região, sempre fazendo meu trajeto para a rádio, para a TV também, e volta e meia, seja daquele lado da pista ou do outro lado da pista, onde também há alguns pinheiros, eu ainda vejo pessoas tirando fotos, ainda vejo festas montadas com balões, enfim, tem de tudo um pouco. Ali está bloqueado de alguma forma com uma faixa zebrada que seja para os pedestres? Existe algum tipo de agente do Estado dando alguma orientação? Como é que está sendo para que o pedestre de fato não acesse esse espaço e tenha consciência do risco que aquilo ali está representando agora? Ariane, olha só. Nós temos duas ações. A primeira delas, a gente faz passa a fita zebrada nas regiões do bosque que existe uma incidência muito alta de queda de árvore, onde tem aqueles troncos mais inclinados, né? Ou seja, a gente passa praticamente em 90% do bosque fita zebrada. Mas o que que acontece? A ação humana dos próprios frequentadores é terrível, porque eles arrancam, eles quebram as fitas, né? Eles não respeitam o limite que é imposto, né? E isso é terrível, porque a gente sabe que é uma área muito grande, né? E em relação à ação do governo, o que que acontece? A nossa vigilância, ela passa com os motorizados, que são os motoqueiros, né? Os motociclistas, melhor dizendo, né?
eles passam fiscalizando de hora em hora essa área, mas impossível é, de não encontrar uma ou outra pessoa nessa, ou na parte interna, próximo ao estacionamento 4, ou na parte de cima, próxima ao alambrado do parque, né? Sempre eles desrespeitam o espaço, sempre. Tá, então, para a gente deixar claro aqui o serviço, os dois lados, tanto o da parte interna do parque, onde existe de fato essa sinalização do Detran física quanto ao estacionamento, quanto o outro ali virado para o sudoeste, os dois estão com risco. No caso dos dois, a orientação é que os pedestres não utilizem o espaço. O que acontece? A espécie, os pinheiros, eles não são nativos do Brasil, Canadá e Estados Unidos, certo? E eles têm uma vida média de 25 anos. Esses já ultrapassaram 44 anos, né? Então a ideia é que se tire todos os pinheiros do parque da cidade, todos, todo e qualquer pinheiro, exatamente pelo risco de queda. Perfeito. Elton, agora são 8 horas mais 20 minutos. Eu agradeço muito a sua participação. Esse foi o Elton Cardoso, então, assessor técnico lá da unidade do Parque da Cidade, explicando para a gente como é que estão sendo feitos os trabalhos para tentar tornar aquele espaço onde hoje está o Bosque dos Pinheiros um pouco mais seguro. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Um bom final de semana para você, Elton. Obrigado, Ariane. A gente está à disposição. Tá? Bom final de semana também. Obrigado.